Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e infelizmente, como você já viu aí no título do vídeo, né, temos uma notícia muito ruim para dar, que é a lesão de Dimitri Payet. Vamos falar bastante sobre isso aqui. Dimitri Payet vai desfalcar o Vasco nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, a gente vai atualizar aqui a situação de Emmanuel Martinez. O América Mineiro, inclusive, divulgou um pronunciamento oficial, né, sobre a situação do Emmanuel Martinez. Vamos falar também sobre o Kaique, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente falar. A CBF ontem detalhou o início ali do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente já sabe quando o Vasco estreia, né, na competição. A gente já sabia que era contra o Grêmio no final de semana, mas a CBF finalmente publicou ali a tabela com mais detalhes e você vai conferir tudo aqui nesse vídeo, beleza? Vamos começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO, a KTO parceira, né, aqui do canal Machão da Gama. Agora vai começar aí o Campeonato Brasileiro, você já pode palpitar lá na KTO, você vem através do QR Code que está aqui aparecendo na sua tela, aponta a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e na hora de fazer o cadastro, você coloca o cupom MDG20, o cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceirona aqui do canal Machão da Gama, e o cupom MDG20 te dá 20% de bônus. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui de Campeonato Brasileiro. A CBF detalhou, né, a tabela do Campeonato Brasileiro e eu vou mostrar aqui para vocês as 5 primeiras rodadas, os 5 primeiros jogos do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear no domingo. O Vasco vai estrear no domingo, sem ser esse domingo agora, o outro, né? No dia 14 de abril. A partida Vasco e Grêmio está confirmada para o domingo, 4 horas da tarde. Essa será a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, o Vasco vai visitar o Red Bull Bragantino. O jogo será na quarta-feira, dia 17 de abril, às 19 horas da noite. Na terceira rodada, o Vasco já tem clássico contra o Fluminense, no sábado, 4 da tarde, no dia 20 de abril. A quarta rodada é contra o Criciúma, no dia 27 de abril, num sábado em São Januário, também 4 da tarde. E no dia 5 de maio, o Vasco visita a equipe do Atlético Paranaense, no domingo, 4 horas da tarde. Na sexta rodada, enfrenta o Vitória, na sétima rodada, o Flamengo, na oitava rodada, o Palmeiras, e na nona rodada, a equipe do Cruzeiro. Esses são os 9 primeiros jogos aí do Vasco no Campeonato Brasileiro. A CBF detalhou ontem, né, finalmente, as primeiras rodadas, né, da competição, e o Vasco estreia contra o Grêmio dia 14 de abril, domingo, 16 horas, né, 4 horas da tarde. Vasco e Grêmio em São Januário. Bom, e para essa estreia no Campeonato Brasileiro, e aliás, muito provavelmente para as 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco não terá Dimitri Payet, seu principal jogador. Ah, meu amigo, a coisa realmente, quando a gente acha que não pode piorar, né, a gente já está insatisfeito com o time. A gente acha que o time é fraco. A gente já acha que o time precisa se reforçar, que o time não vai dar conta no Campeonato Brasileiro. E para piorar, a gente ainda perde, né, o principal jogador para as primeiras rodadas aí no Campeonato Brasileiro. O Payet sofreu um entorse no ligamento do joelho e deve desfalcar o Vasco aí nas 4 ou 5 primeiras rodadas da competição. O camisa 10 sofreu um entorse no ligamento colateral medial do joelho direito na última terça-feira, dia 2. Ontem, quarta-feira, dia 3, ele foi reavaliado, mas já tinha iniciado o tratamento. O Vasco, inclusive, anunciou ali no grupo da imprensa, né, com uma nota oficial, dizendo que o atleta Dimitri Payet iniciou imediatamente na terça-feira o tratamento de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Sendo assim, o craque da equipe vascaína está fora de pelo menos 4 rodadas aí
do Campeonato Nacional. Na quinta rodada, contra o Atlético Paranaense, deve marcar o retorno aí de Dimitri Payet, né? Então o Vasco com esse grande desfalque aí nas 4 primeiras rodadas. No próximo sábado, o Vasco vai realizar um amistoso, né? Um jogo treino em São Januário contra o América Mineiro, e a comissão técnica já deve começar aí a testar opções para o lugar do francês. Bom, tem que contratar, né? Tem que contratar. A gente tem um elenco que é muito curto, e aí você perde um jogador importante, não tem quem colocar no lugar. Assim como se a gente perdeu o Verratti por uma lesão ou por uma suspensão, não tem quem colocar no lugar de um nível que seja parecido. Perde Dimitri Payet, não tem nenhum reserva para a posição. O Vasco não tem um meia para a posição do Payet ali, nem que seja ruim. O Vasco não tem um jogador para a posição. É um elenco muito mal montado. Um trabalho muito ruim até agora do departamento de futebol do Vasco e um trabalho muito lento para reforçar esse time também para o início do Campeonato Brasileiro. Tá complicado, tá complicado, infelizmente. Cara, infelizmente parece que mais uma temporada aí de sofrimento no Campeonato Brasileiro é o que aguarda pra gente, né? Porque, enfim, não tem peça de reposição, pô, simplesmente não tem. A gente perde o Payet, não tem quem colocar no lugar. Vai fazer o quê? Vai improvisar o Praxedes? Vai colocar o Matheus Cocão de titular? Com todo respeito ao Matheus Cocão, que eu acho que vai ser um grande jogador. Acho que vai ser um jogador importante. Mas ainda não está pronto para ser titular do Vasco. Enfim, complicado. Vamos falar aqui de reforço, né? Que é o que a gente está precisando. Vamos atualizar aqui a situação de alguns jogadores. Primeiro sobre Emanuel Martínez, jogador do América Mineiro. O staff do Emanuel Martínez disse que está aguardando o Vasco, né? O Vasco sondou o jogador, mas não enviou proposta oficial pelo jogador até o momento. Inclusive, o América Mineiro divulgou uma nota oficial sobre a situação do Emanuel Martínez e eu vou ler agora aqui para vocês. O América postou o seguinte: em virtude do excesso de especulações envolvendo o nome do atleta Emanuel Martínez, o América não irá mais comentar sobre o caso. O jogador tem contrato e segue treinando normalmente. Caso haja uma proposta oficial que o América entenda ser interessante para o clube e o jogador para a sua carreira, a transferência será concretizada e posteriormente informada. Foi o que disse aí o América Mineiro em relação ao Emanuel Martínez. E vamos atualizar agora aqui a situação do Kaique, né? Jogador que também é alvo do Vasco aí, jogador do Juventude, vai disputar a final do Campeonato Gaúcho pelo Juventude. A informação é Na Torcida Vascaínos, o representante do atleta, juntamente ao empresário Túlio de Melo, estão buscando um acordo sobre os valores de uma possível negociação do Kaique para o Vasco. Porém, o Juventude só irá analisar as propostas que chegarem para o atleta após a final do Campeonato Gaúcho. O clube está totalmente focado no segundo jogo da final contra o Grêmio, que acontece no próximo sábado. Mas eu vejo o Kaique nesse momento como um plano C, talvez, do Vasco, né? O Vasco tem aí o Emanuel Martínez, o Marlon Freitas e depois o Kaique. Enfim, eu acho que a contratação mais próxima de acontecer é o Emanuel Martínez, mas ainda é muito pouco, tá? Precisa contratar um camisa 10 ali para ser o reserva do Dimitri Payet, já precisava, agora precisa ainda mais. Enfim, cara, é estressante, tá? Falar sobre o Vasco, falar sobre a lentidão do Vasco, como é lento para contratar esse time. Estressa. Vou até ficar por aqui. Vou ficar por aqui, um grande abraço. Deixa o seu like, se inscreva, até a próxima.